Eu sou o pastor Lívio Renato, para quem não me conhece. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Valqueire, coordeno o coaching do DNA Rio de Janeiro. E tenho a tarefa, a responsabilidade nessa tarde de entrevistar 3 líderes do nosso Brasil que têm feito um trabalho lindo com a transição, com a visão celular. Eu quero convidar então nesse momento para virem aqui, primeiro a Andressiliana, que carinhosamente a gente conhece como Andréia, é da igreja de Ariquemes. Pedir que você receba ela com uma salva de palmas. Ela é apaixonada por Jesus, advogada e está como responsável pelo coaching de Rondônia e Acre. E agora também Bolívia, né? Ajudando um pouco lá. Tudo bom? Você pode chegar para cá, por favor, Andréia. Eu quero chamar também o Adonias Júnior, pastor Adonias Júnior. Ele, cadê o Adonias? Está ali. Palma, gente, palma de verdade, não é palma de brincadeira, não. Aí, tudo bom, cara? Seja bem-vindo. O Adonias, ele é pastor em São Mateus, na Terceira Igreja Batista em São Mateus, pai da Maria Eduarda e da Mariana, casado há 18 anos com a Aline e coordena o coach Norte do Espírito Santo. E eu quero convidar também o pastor Júlio César Rodrigues. Cadê o Julião? Está ali. Seja bem-vindo, Júlio. Júlio, gente, o Júlio é coordenador do coaching da Baixada. Ele é casado com a Paula há 14 anos. Pai, seja bem-vindo, cara. Pai do Pedro, da Júlia e do Daniel. É pastor da comunidade Shalom Nova Terra, ali no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Tudo bem, sejam bem-vindos, queridos. Para a gente é uma alegria ter vocês aqui nessa tarde e prepararam um negócio bacana para a gente aqui, né? Legal. Nós vamos agora, queridos, bater um papo um pouquinho sobre transição e sobre a experiência desses 3 líderes com a visão celular, tá bom? Eu queria pedir, vou começar aqui com Adonias, vou pedir a você, Adonias, para você começar dando uma saudação pessoal, naturalmente, e falar um pouquinho há quanto tempo você está envolvido com esse negócio de células, DNA, como é que foi isso na sua vida? Começou pelo menos experiente, né? Não estava assim no combinado isso, mas está bom, né? Eu quero agradecer muito a Deus por poder estar aqui, e a minha relação com a visão celular começou em 2012. 2012 foi quando eu fiz o DNA, e foi num período inicial que eu estava lá na Terceira Igreja Batista em São Mateus, procurando em Deus uma visão ministerial que pudesse se tornar a resposta dele para aquele tempo que a igreja estava vivendo. Na época, nós tínhamos um grupo pequeno de membros, e aí iniciamos em 2013 a escola de liderança, após um período intenso de pregação intencional, e em 2013 iniciamos as 4 primeiras células. Joia. Então, nossa caminhada começou em 2012. 2012, beleza. Segura aí, não conta já o que aconteceu depois, não. E você, Andréia, quanto tempo tem essa sua caminhada aí com a visão celular? Pois é, nós temos boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos uma história um pouco diferente. A igreja em Ariquemes nasceu através de uma célula no ano de 1988. Nós nem sabíamos que estávamos fazendo célula, quando o nosso líder, Irani Rosic, foi de Goiânia para a cidade de Ariquemes a trabalho. Deus colocou no coração dele um desejo de começar a estudar a Bíblia nas casas. Então, lá ele montou o primeiro grupo para estudar a Bíblia nas casas, começou a convidar os pacientes e amigos para essa finalidade, e dentro de pouco tempo esse estudo, né, se multiplicou em 7 novos líderes. Então, nós começamos em 1988. Muito bom. E o DNA, vocês já conheciam, não, né? Na época não existia o DNA. Não, na época não existia. Nós conhecemos o DNA no ano de 2013. Joia. Julião, você? Olá, boa tarde a todos. Uma honra também estar aqui, né? Um privilégio. Sei que outros pastores poderiam estar aqui compartilhando também um pouco da sua experiência. A nossa igreja, ela começou o trabalho com pequenos grupos no ano de 2005, quando eu ainda não era pastor ali na igreja, mas não tinha uma estrutura para que a igreja sobrevivesse àquele movimento. Era uma igreja ministerial
que tinha as células, na verdade, eram pequenos grupos, apenas uma proposta de um viver em comunhão, né? A igreja se reunia, então, por vezes, nós tínhamos 10 grupos, 15 grupos, depois 8 grupos, e no final de 2015, eu já estava pastoreando a igreja, nós conhecemos o DNA. E começamos a ler um pouco sobre o material, fiz o DNA 1, e iniciamos o processo de transição, na verdade, em 2016. Joia, segura um pouquinho, porque eu quero aproveitar vocês dois, André e Júlio, fazer uma pergunta a mais para vocês dentro desse ponto. Porque o Adonias falou que começou, a igreja não tinha grupo pequeno, não é isso, Adonias? Não. Então, o Adonias começa a visão celular do zero, já com o DNA, não foi isso? Sim. Já conhecendo o DNA. Mas vocês dois já tinham uma vivência de grupos pequenos, de célula, e conheceram o DNA. Fale rapidamente, como é que o DNA ajudou aí nesse processo? O que foi importante essa aproximação com o DNA, com a central, com a visão que a central propõe através do DNA? Pode você, Júlio, vai lá. O DNA foi fundamental porque nós, de fato, entendemos qual era o objetivo de uma célula. Eu não esqueço até hoje que uma das nossas reuniões de coaching, nós ouvimos o pastor que estava naquela reunião, no compartilhamento. Quando eu comecei a frequentar, ele disse assim: se você olhar para a sua direita e você não ver um visitante, e olhar para a sua esquerda e você também não observar um visitante, ali não tem uma célula. Aquilo não é uma célula. Então, nós descobrimos que, ao longo dos anos, nós não tínhamos célula. Nós tínhamos um grupo que se reunia, tinha comunhão, tinha relacionamento, e, através do DNA, nós conseguimos ter um treinamento de liderança, estruturar um ministério, uma igreja com supervisão, com linhas de supervisão, e aí gerar no coração das pessoas o objetivo da célula, que é ganhar as pessoas, quer evangelizar as pessoas e cuidar bem delas. Então, te ouvindo, eu diria que para a tua experiência foi a visão evangelística, a grande contribuição e a sistematização. Plenamente, multiplicação. A multiplicação, ela começou nos nossos pequenos grupos, que agora nós chamamos de células, a partir do DNA. Joia, maravilha. E você, André? Na igreja em Ariquemes, o DNA foi um divisor de águas. Durante algum tempo, nós crescemos bastante e depois nós estagnamos. E nós descobrimos, através do DNA, do Wagner, que nós éramos uma igreja com célula, e não uma igreja em célula. E quando nós nos vimos assim, e o Wagner foi lá junto conosco, tirando as dúvidas, nos socorrendo ali nas nossas dificuldades, nós percebemos que já não era mais a intenção, a origem, que a gente tinha perdido a essência da igreja em célula. E o DNA nos ajudou a voltar para o trilho, nos ajudou a enxergar onde estavam os nossos erros, as nossas falhas, e o Wagner, com muito amor, muita paciência, né, eu acho que eu mandava mensagem para ele quase todos os dias, e ele nos ajudou aí a voltar para o trilho, e hoje, graças a Deus, nós temos avançado. Tudo bem. Quando vocês três começaram, o Adonias falou, quando começou com 4 células? 4 células. 4 células. Você, Júlio, quando você começou a caminhar com DNA, Exato. você tinha já... Você lembra quantos células. grupos você tinha? 11. E você, André? No processo da transição para o DNA, nós já havíamos parado um tempo com os pequenos grupos. Quando iniciamos, retomamos com o DNA 11 grupos. Ah, legal, entendi. E André, e você? Você lembra quantos Nós grupos tínhamos vocês em tinham? torno de umas 89 células. 89 células. Então vocês tiveram uma experiência bem interessante, né? Transicionar uma igreja com 89 células para a visão celular. Eu acredito que é uma das experiências mais difíceis que tem, é você transicionar uma igreja com célula para a igreja em célula. Ainda mais no nosso caso, como nós nascemos com essa visão celular, muitas vezes a gente tinha dentro de nós, assim, que nós sabíamos tudo a respeito de célula. E a gente foi descobrir que, na verdade, nós não sabíamos quase nada. Muito interessante. E hoje, quantas células vocês têm? Adonias? Hoje nós temos lá em São Mateus 97 células em potencial, né? Joia, maravilha. 80 células. Nós estamos com cerca de 210 células. Bonito de ver, né, gente? Palmas aí, né? Palmas, porque... Muito bom. Muito joia. Sobretudo pensando, Júlio está falando de 3 anos, né, Júlio? 3 anos. 3 anos, Adonias de 6 anos, mais ou menos.
E a Andréia, transição também de 13, 6 anos também, né? Então, nesses 6 anos aí, esse crescimento tão bonito da gente acompanhar e perceber. E aí, gente, dentro desse processo todo, dessas decisões, dessas escolhas e posicionamento, Adonias, qual foi o seu maior desafio? O maior desafio começou em mim mesmo. Transicionar minha mente, porque eu penso que o jeito de reproduzir a igreja está muito ligado ao jeito de pensar a igreja. Então, eu venho de um sistema, e dentro desse sistema eu fui formatado a pensar a igreja completamente diferente da visão celular. Então, o grande desafio que eu encontrei foi transicionar a mente, porque quando a gente fala de transicionar a estrutura, na minha opinião, não é tão difícil quanto você transicionar a mente das pessoas. Iniciar uma igreja em célula tem uma certa dificuldade, tem um certo desafio. Agora, transicionar a mente de crentes tradicionais, conservadores, que já reproduzem aquilo há algum tempo, foi o grande desafio. Sua igreja é uma igreja batista tradicional. Sim. Quantos anos sua igreja já tinha? Na época estava com 23 anos. 23 anos. Então, foi fazer esse movimento, essa transição. Eu fui para São Mateus para trabalhar com a visão celular. Entendi. No Rio de Janeiro, eu não tinha possibilidade de viver a igreja em célula. Então, eu fui para São Mateus já com a proposta de trabalhar com a visão celular. Nesse ponto, a igreja já recebeu você com essa proposta, mas Sim. não sabia o que vinha pela frente. Até sabia, porque antes de ir, eu escrevi um documento com 4 laudas, né, dizendo como seria o ministério a curto, médio e longo prazo. Então, ela tinha assim, uma visão geral de como seria o processo. Só que uma coisa é a teoria e a outra coisa é a prática. Legal, legal. E esse, então, é o seu maior desafio. E você, André, seu maior desafio? Como eu falei anteriormente, nosso maior desafio foi essa transição da igreja com célula para a igreja em célula. E como nós temos assim algo peculiar, que é essa idade, né, desde 1988, trabalhando, né, com os pequenos grupos aí, no fundo, a nossa liderança, né, a liderança ali da igreja, que foi sendo desenvolvida durante esse tempo, tinha dentro de si assim, nós sabemos tudo sobre célula, porque nós somos um dos precursores da visão celular no Brasil. Então, a gente sabe tudo. Não, isso aí a gente já sabe. Então, foi muito difícil a gente fazer essa transição e fazer com que essa liderança entendesse o que é uma igreja com célula, e que nós éramos essa igreja com célula, e que agora nós precisávamos ser uma igreja em célula, e que tinha uma grande diferença entre uma coisa e outra. Mas a turma conseguiu entender? Conseguiu, graças a Deus. Que bom. Julião. Nosso maior desafio, embora sejamos uma comunidade e tenhamos uma mentalidade de uma igreja renovada, a estrutura daqueles membros do processo da transição era a estrutura de membros que vieram de uma igreja batista, com uma mentalidade de uma igreja ministerial. E fazê-los entender que eles não eram consumidores do produto que a igreja oferecia, porque eles vieram com essa mentalidade, né? Fazê-los promotores, né, ali na igreja, no ministério. O nosso maior desafio foi esse, porque aqueles membros que ali estavam nesse período eram membros vindos de igreja conservadora, com uma mentalidade conservadora. E aí realmente não foi fácil. Por mais que na minha mentalidade eu tivesse entendido o chamado, o propósito do Senhor para a nossa comunidade, aquele grupo que estava comigo naquele momento teve muita dificuldade de assimilar, de compreender uma nova forma de viver igreja. Então, esse foi o nosso maior desafio, por causa do grupo que nós tínhamos na igreja na época. Era um grupo 3 vezes menor do que o grupo que nós temos hoje, 3 anos depois. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho, a mais. Vocês perderam gente na igreja, na transição? Eu perdi antes da transição, né? Mas fui muito consolado pelo pastor Marcelino quando ele me lembrou que os que eu perdi não eram meus, né? Então, assim, na verdade, eu não perdi. Deus me levou para um patamar melhor. Ok. Esse Então, consolo é bom, né?
É bom, ajuda. Fala, Júlio. Então, durante até não, porque as pessoas às vezes ficam para ver no que vai dar, né? Tem os torcedores a favor e contra, né? Eu não estou dentro, mas eu vou ficar para assistir até o finalzinho, o último capítulo, né? Mas quando a pessoa percebe, o crente de uma igreja conservadora, quando ele percebe que a igreja transicionou para um modelo celular e ele não se encaixou, ele se sente perdido. Então, a gente não precisa pedir ninguém para sair, né? Ele vai procurar um lugar que ele possa cantar no coral, que ele vai ter a sua funcionalidade, e ele por si só, ele se sente inútil naquela estrutura ali. Entendi. Então, alguns foram... Mas você perdeu alguns, então. Você está sendo bonzinho, mas não no início, mas na caminhada Talvez saíram eu trocaria alguns. a palavra perdeu. Alguns foram. Ok, alguns se foram. Alguns se foram. Tudo bem, tá ótimo. Andréia, e lá? Nós também perdemos algumas pessoas e eu me lembro de um fato bem assim, que vieram conversar comigo, que estavam saindo da igreja e que iriam orar pelo nosso líder, para que Deus tocasse o coração dele, porque ele estava fazendo uma loucura com a igreja. Um desafio. Isso porque era uma igreja já pioneira em célula, né? Desde 1988. Eu quis colocar essa pergunta mais porque é algo que sempre a gente acompanhando os pastores no coach, a gente vê os pastores colocando essa preocupação de alguns irmãos que pensam em sair, e a gente quer dizer que é algo até certo ponto normal de acontecer. Nenhum pastor deve bater na mesa e mandar ninguém embora, não é esse nosso papel, a gente está lidando com a noiva de Cristo, né? Mas eu lembro quando eu comecei a transição na minha igreja, uma irmã chegou perto de mim com muita honestidade e falou assim: pastor, eu vou para outra igreja, porque esse negócio que o senhor está falando de ter que ganhar alma toda semana, eu estou fora disso, eu não consigo, eu não sei falar com ninguém. E aí eu olhei para ela assim e falei: Jesus, o que eu faço? Mas é um processo que acontece realmente em cada realidade, né? Gente, compartilha com o pessoal aí rapidinho uma experiência que marcou. Vocês falaram do maior desafio, mas é algo que foi bom, um testemunho assim que encheu seu coração. A visão celular, pelo menos na nossa realidade, trouxe uma dimensão de unidade no reino que eu ainda não havia experimentado. Por exemplo, a nossa igreja, ela precisou vender todo o patrimônio que possuía para adquirir um maior. Só que esse maior era só o terreno, não tinha nada construído. E algumas pessoas, aliás, muitos irmãos nossos da mesma denominação, eles inclusive estigmatizaram a gente de igreja sem teto, porque nós não tínhamos mais local para poder reunir o povo, uma vez que tínhamos vendido. E um pastor de um ministério independente, né, nenhum vínculo denominacional, tendência e origem completamente distintas, ele colocou toda a estrutura da igreja dele à disposição, ao ponto dele dizer: olha, se o meu culto é às 8, você faz o seu às 6. E ele em nenhum momento ficou preocupado se nesse processo teria gente saindo de lá para cá, ou gente saindo daqui e indo para lá. Então, essa dimensão de unidade é algo que eu ainda não tinha experimentado. Glória a Deus. E assim, hoje a minha vivência com esses pastores, amigos, que estão no coach, participando da mesma visão, da mesma produção que Deus está fazendo, isso tem abençoado muito a minha vida, tem enchido o meu balde, tem me motivado a caminhar. Maravilha. E hoje vocês não são mais sem teto, não, né? Graças a Deus, não. Que joia, que legal. Andréia. Eu tenho algumas experiências assim muito maravilhosas, né? E uma delas que foi muito marcante na minha vida e que aconteceu através das células, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e nesse mestrado eu falei sobre a igreja em células e tinha um padre que estudava comigo no mestrado e ele ficou todo curioso para saber a respeito do que era a célula. Eu comecei a falar das células para ele e comecei a falar para ele também do desafio de leitura 4x4. E nós fizemos um vínculo de amizade muito bom e eu desafiei ele a fazer a leitura da Bíblia, né, a entrar no circuito 4x4. E ele está fazendo, daqui uns dias ele completa aí o ano de leitura da Bíblia e ele convidou um amigo pastor para ir pregar na paróquia.
E esse amigo foi, pregou na paróquia, e eu converso com ele toda semana, e ele disse para mim assim, ele me chama de crente. Ele fala, crente, crente, hoje eu sou um padre reformado. Glória a Deus. Julião. Então, são muitos, né? Os testemunhos que nós temos desde que a igreja começou essa vivência em células. Mas eu vou destacar um que para a minha vida foi o mais importante, né? Eu estava conversando com o Júnior ali ainda há pouco, e eu não tive o privilégio dele, né? O Júnior teve o privilégio de ter um pai pastor, né? O pai dele, quando ele foi de São João para São Mateus, o pai dele pôde estar junto, e isso faz muita diferença na vida de um pastor jovem, né? Eu não sou filho de crentes, eu não fui criado em berço evangélico, me converti aos 15 anos, e o meu pai tinha plena resistência à igreja, plena resistência a pastor, e meu pai não entrava em igreja evangélica. E em uma célula, no dia do meu batismo, meus pais não foram. Eu tinha 15 anos e meu pai não foi no meu batismo, né? Mas quando eu me casei, nós começamos uma célula na nossa casa. E meu pai nos visitou. Em uma reunião, ele participou, todo mundo com medo daquele homem com toda a sua história dentro do espiritismo. E ele participou daquela reunião, não pronunciou uma palavra em momento algum, mas voltou na semana seguinte. E na semana seguinte, ali no quebra-gelo, aquele misto de tensão, de medo, todo mundo, né? E aí a irmã falou, seu Israel, é o nome dele, Israel. Seu Israel. Minha mãe dizia, Júlio, não faça essa reunião de célula no quintal, porque você conhece seu pai, faz dentro da sua casa. Não faz culto no seu quintal. E eu fiz na sala, né? E a irmã que estava conduzindo o momento ali do quebra-gelo, seu Israel, o senhor quer fazer algum pedido de oração? O senhor quer falar alguma coisa? E ele falou, quero sim. Eu quero dizer que a partir de hoje eu quero fazer parte dessa família e eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Uhul. Maravilha. O meu pai nasceu de novo na sala da minha casa, né? Eu tive o privilégio de batizar meu pai, batizei minha mãe, batizei meus 4 irmãos, cunhadas, sobrinhos, né? Toda a nossa família foi alcançada pelo Evangelho de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Fazendo da nossa casa um lugar de salvação, né? Maravilha. Agora, gente, confessionário gospel, vamos lá. Você pensou em desistir? Toda segunda-feira. Eu diria assim, desistir da visão celular, não. Mas eu digo que quase sempre insatisfeito. Né? Insatisfeito por não apresentar o resultado que precisa ser apresentado, insatisfeito por não me doar do jeito que preciso me doar, e insatisfeito também de não receber o envolvimento ou comprometimento esperado. Então, assim, eu diria que insatisfeito sim, e muito. E aí, André? Olha, Lívio, desistir, nós nunca pensamos em desistir. Nós enfrentamos muitas dificuldades, né, durante esses anos, choramos muito, mas nós nunca pensamos em desistir, porque nós acreditamos que, na verdade, não é uma visão celular, é uma restauração da Igreja de Atos. Nós acreditamos fielmente que esse movimento é a restauração da igreja primitiva. É a igreja que Jesus veio e ensinou verdadeiramente, deixou o modelo na terra, essa igreja de 2 asas. Então, nós nunca pensamos em retroceder por causa disso. Eu acredito também que no caso da sua igreja tem um processo de... Aquilo era a igreja a vida toda, né? Vocês sempre foram desse jeito, né? Legal. Julião? Sim, sim. E eu me identifico com alguns pastores aqui, né? Quando olhou para a igreja e sentiu oposição, né? Viu que havia naquele grupo de pessoas que por algum tempo já caminhavam comigo, não acreditavam, né? Não acreditavam na visão, e até um testemunho aqui, até um pouco engraçado, né? Eu lembro um dia, minha esposa, ao contrário de mim, cresceu na igreja, né? Ela é filha de pastor batista, neta de diácono batista, então toda a concepção que ela tinha de igreja, desde os 2 anos de idade, é cantar na igreja.
Então, eu desafiava a igreja, pregava, e um dia ela falou para mim assim: amor, vocês acham que vocês descobriram a fórmula da igreja? E eu falei: meu Deus, se nem minha esposa eu consegui transicionar a mentalidade dela, eu falei, eu estou querendo desistir. E aí o ministro de louvor também, sabe? Ele: não, eu estou contigo. Mas não participava, não se envolvia. Marcava ensaio sempre, no dia da reunião da célula do grupo dele. Falei: meu Deus, o líder do louvor e a esposa não estão acreditando. E aí Deus me deu uma estratégia, eu quero compartilhar com os pastores aqui. Teve uma imersão no Valandro Júnior, né? Pastor Paulo está lá, Domingos Jardim está lá, Valandro Júnior. E aí nós temos 3 filhos, na época tínhamos 2 filhos, né? E eu falei: amor, eu tenho um presente para você. Eu fiz a sua inscrição e do Denis. Então, vocês vão participar da imersão lá no Valandro, no congresso deles. Mas e as crianças? Eu falei: não, eu vou cuidar das crianças. E ela disse: você não vai participar desse congresso? Não. Uhul! Muito bom. E aí, quando ela voltou, ela disse: amor, agora eu entendi. Descobriu a fórmula. Ela: vou começar uma célula aqui no nosso condomínio. Uau! Maravilha, maravilha. Que bom. Legal. Quero só dizer para vocês que eu também já pensei em desistir, tá? Algumas vezes. Parecia até o Adonias falando aí, né? Os resultados, as expectativas, as frustrações, mas o importante é a gente perseverar. Gente, vocês estão aqui, né? Tem esses amados aqui conosco, acompanhando a conferência, o pessoal que está acompanhando também na internet. Quais seriam as duas... Se eu pedisse a vocês, né, e eu vou pedir agora, 2 sugestões, 2 palavras de incentivo que vocês compartilhariam assim, que vocês acham que foram chaves, foram muito importantes para vocês. O que vocês falam? Eu diria perseverança. Tem que se respeitar um processo chamado tempo, né? E a outra é não ter medo de perder o controle. Tem me abençoado muito. Então, assim, quanto menos necessário eu me torno para a terceira igreja, eu percebo que mais saudável ela se torna. Então, não ter medo de perder o controle, até porque controle é um negócio que a gente nunca vai ter. A gente acha que tem, né? A gente nunca vai ter. Então, não ter medo de perder o controle e perseverança. Júlio? Eu acho que primeiro paciência, né? Nós, pastores, às vezes temos pressa no processo e atropelamos algumas etapas. Compreender que cada um tem um ritmo de caminhada, né? Algumas ovelhas, alguns discípulos vão acompanhar o nosso ritmo logo, outros não. Outros vão levar um tempo para digerir, transicionar. Então, primeiro, paciência. Entender que se não está acontecendo no seu tempo, é porque precisa de um tempo a mais para que alguns compreendam. E o segundo, perseverança. Eu faço coro com o Júnior aqui. Não é porque não está acontecendo no tempo que eu desejei, que eu programei, não significa que não está acontecendo, né? Existem frutos que ainda não são os desejados, mas os frutos estão acontecendo. Então, eu preciso perseverar naquilo, né? Alguns pastores, às vezes, começam, param e dizem: olha, nunca deu certo. Mas talvez porque faltou dar mais um passo, faltou insistir mais uma vez, andar mais um pouco, né? Então, paciência e perseverança, acho que são as 2 palavras fundamentais para esse processo. André? Eu também deixo 2 palavras. A primeira é trabalho duro. E essa parte do pastor, do líder da igreja. Não adianta a gente pensar que vai começar um trabalho com células e que só o fato de ter célula vai ser a diferença. Porque célula dá muito trabalho. Então, o pastor, ele tem que ter essa consciência, ele tem que transmitir isso para o líder e ele tem que trabalhar arduamente, né? Como nós vimos aqui, com a leitura de material, com oração, com jejum, com discipulado. Então, a primeira é trabalho duro. E a outra é graça, porque só o trabalho duro também, sem a presença do Espírito Santo, não vai para frente. Então, nós entramos com trabalho duro e Deus, na sua infinita bondade, vem com a graça, e o trabalho duro com a graça gera algo extraordinário na igreja, que é a multiplicação e o crescimento. Muito bom. Falando dessa graça, falando desse mover de Deus, você teve uma experiência de um irmão lá na Amazônia,
fez uma viagem meio louca. Conta essa história para a gente rapidinho. Tenho sim, inclusive o pastor desse irmão está aqui, eles também são meio loucos, o pessoal de Rondônia é tudo meio louco. Então, nós temos aqui 3 meio loucos de Rondônia que vieram de carro para cá. Cadê o pessoal de Rondônia? Pastor Lamarão está aí, Pastor André, gostaria que eles estão ali, se Cadê eles? levantem. Fica em pé um instantinho, Fica irmão. em pé aí. Judson. Eu não achei ainda. Ah, tá aqui, tá aqui. Isso. Gente, palma com vontade, aproveita para acordar. Muito bom, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, o pastor Lamarão, vocês já viram que ele não bate muito bem, vieram de carro para cá. E o pastor Lamarão foi desafiado a ir para o interior da Amazônia para falar de Jesus para um irmão. E ele foi, falou de Jesus para essa pessoa, e o cara entregou a vida para Jesus e ficou apaixonado, né? Com essa experiência de amor ali profundo por Cristo, ele quis conhecer o trabalho com célula. Ele falou, o que é isso? Eu quero aprender. Então, ele andou quase 3 dias de barco para chegar na cidade de Porto Velho. Depois andaram mais 200 quilômetros de carro para participar da nossa conferência lá em Ariquemes. E hoje tem um trabalho com célula no Matupiri. Né? É uns nomes tão diferentes que eu falei para o pastor Lamarão. Eu falei, nossa, esses nomes aqui são tão diferentes, mas é Lago do Matupiri o nome. Glória a Deus, muito bom. Realmente precisa chegar nos lugares mais distantes, né? Agora, vocês não tinham quase trabalho na igreja estava tudo muito bem, vocês resolveram se envolver com coaching do DNA. Bem rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Como é que tem sido essa experiência de compartilhar com os pastores, de reunir em cada região, aí na região de vocês? Como é que tem sido? Assim, eu fui criado participando de grupos de pastores, convencional, e a grande diferença, eu diria assim, lá o meu convívio era numa roda em que só contava vitória mesmo, né? E eu me sentia como um leproso, porque eles diziam, olha, o patinho feio da história. Esse ano eu batizei 50, esse ano não sei quantos se converteram, e eu olhava para mim e dizia, eu estou fora. E já no coach, não, no coach nós nos reunimos para contar derrota, né? Então, isso tem me abençoado. Porque Mas só derrota não, né? Também não, né? Quando eu falo derrota, no sentido do seguinte... Abrir coração. Nós compartilhamos os desafios que possuímos. É um ministério sem máscara, é um ministério sem verniz, né? É um ministério em que nós mostramos os bastidores e falamos um para o outro do quanto nós estamos sofrendo, pedimos oração, pedimos ajuda, né? Pedimos socorro, podemos confiar. Eu fui criado ouvindo que pastor não pode confiar, né? Num outro pastor principalmente. E no coaching isso, de alguma forma... Isso é uma loucura, né? Isso trouxe cura, porque eu não vejo o coaching apenas como um processo de gestão ou mentoria. Eu vejo como uma verdadeira família, né? Irmãos que foram unidos para um propósito maior de fazer com que o nome de Jesus receba toda a glória, né? Amém, amém. Julião. Tem sido incrível, né? Participar de um grupo com pastores batistas, presbiterianos, né? Metodistas, assembleanos, tem sido incrível a experiência. E o culto é um barato, né? E tentamos sempre envolver todo mundo. Aquela reunião ela tem vários momentos, né? Momento da oração do presbiteriano, momento da oração do assembleano, e isso é muito bacana. E nós temos vivido nesse ano de 2018, né, o ano passado, uma experiência de crescimento e de muitos pastores chegando para receber apoio, né? A Baixada Fluminense tem experimentado muito favor de Deus. O nosso grupo, amém, amém. O nosso grupo, nós começamos um processo de transição, de treinamento, né? Nós vamos multiplicar o grupo da Baixada em 2020 em 3 grupos, né? Em 3 regiões ali, São João, Duque de Caxias, um outro grupo mais Nova Iguaçu, Queimados, e um outro grupo mais Xerém, Jardim Primavera. Então, nós começamos esse processo, porque o grupo já está bastante grande, e nós queremos multiplicar para que todos os pastores consigam ser bem assistidos, né? Amém. Andréia. Nós também, assim, Deus tem nos surpreendido em Rondônia. Principalmente eu tenho tido experiências assim muito diferentes com o Senhor. Quando o Wagner me convidou para esse desafio, eu falei, Wagner, você tem certeza que sou eu? Porque, para mim, como mulher, em algumas igrejas é muito difícil o acesso. Então, muitas vezes já tive portas fechadas
E eu orava, e de repente Deus mandava pessoas que eu não estava nem esperando, e Deus tem levantado uma equipe de pastores, assim, com um coração realmente totalmente apaixonado pelo Senhor. Tem aqui comigo o pastor André, que tem me ajudado muito em Porto Velho, a apresentar o DNA para outros pastores. E, de repente, quando a gente olha, já tem um movimento, já tem vários pastores mandando mensagem, querendo conhecer. E Deus tem colocado no coração da igreja em Ariquemes para fazer algo em gratidão à Batista Central, a tudo que eles fizeram por nós. Então, nós temos sentido direção de Deus de abençoar também todos os líderes e pastores que nós ficamos sabendo que querem conhecer a Visão Celular. Nós temos patrocinado a passagem, a alimentação, a hospedagem, para eles irem até em Ariquemes na nossa conferência, para participar. Inclusive, nós fizemos isso com um grupo da Bolívia. Eles foram até lá, participaram, e o Wagner, esses dias, esteve na Bolívia fazendo o primeiro coach lá, o primeiro DNA na Bolívia. Então, assim, Deus tem alargado realmente as nossas tendas de uma maneira formidável, tem gerado um espírito de unidade muito grande em Rondônia. Amém, glória a Deus mesmo. Gente, nosso tempo está terminando. Considerações finais, uma última palavra, cada um queira deixar para o pessoal. Eu diria que, assim, persevere, né? Continue, porque a visão celular, para mim, não tem a ver com metodologia, tem a ver com o cumprimento da grande comissão. A visão celular, para mim, não significa um modismo, não é porque nós conhecemos a Batista Central, nos encantamos pelos resultados e porque queremos os mesmos resultados, desejamos fazer a mesma coisa, não. A visão celular, para mim, tem a ver com essência bíblica, é um retorno sincero e genuíno às páginas do Novo Testamento. E assim, continue, porque a visão celular não tem a ver com crescimento. Talvez esse seja a grande tragédia dos pastores, né? A visão celular, ela tem a ver com saúde espiritual. Amém. Nós crescemos porque nós nos tornamos saudáveis. Amém, glória a Deus. Visão celular, penso que, nas últimas palavras aqui, não tem a ver apenas com uma reunião numa casa, não tem apenas com mudar o lugar da reunião, mas resgatar os valores da igreja do primeiro século, como o Júnior disse, porque é possível se ter células, mas não ter o sentimento daquela igreja. E o grupo pequeno, a reunião na casa, o grupo menor no relacionamento, é resgatar comunhão, amor, cumplicidade, graça, misericórdia, amor, porque são esses valores que vão fazer de uma reunião numa casa um ambiente de salvação. Porque nós podemos ter em uma casa o mesmo ambiente de uma reunião coletiva, ou nós podemos ter em uma casa um ambiente familiar. Então, a reunião numa casa precisa ter o ambiente familiar que facilite um ambiente de salvação. Amém, glória a Deus. André? Eu concordo plenamente com a visão e a exposição dos meus irmãos. Eu sempre pergunto para os pastores, quando eles vêm me procurar a respeito da igreja em célula, eu pergunto para eles, por que você quer realmente fazer parte de uma igreja em célula? Porque muitas vezes a gente vê que alguns vêm por causa do modismo. Então, todo mundo está fazendo célula, eu estou querendo também porque está na moda. E eu sempre falo que nós não podemos ser uma igreja em célula por modismo, mas sim pelo retorno da igreja de Atos, né? E eu até comento com eles, eu falo, olha, irmão, não adianta nada você estar fazendo aí um delicioso bolo de baunilha para Jesus, se quando ele chegar, ele falar, meu irmão, mas eu não gosto de baunilha, eu gosto de chocolate. Então, o modelo de igreja que o Senhor Jesus deixou foi o modelo da igreja de Atos e é o modelo de igreja nas casas e no templo. Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar, pessoal? Encerrando esse tempo, eu quero só deixar um texto aqui para os 3 líderes, para o coração de vocês e para todos nós, de 1 Coríntios 15, 57, 58, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Uma salva de palmas para ele, gente, por favor.